Olá, seja bem-vinda à Semana do Bebê. E hoje nós vamos fazer a aula 2 e vamos falar sobre um assunto que eu sei que tira o sono de muita mamãe aí, que são os tais despertares noturnos. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui falando sobre os despertares e quais são as possíveis causas desses despertares noturnos, tá bom? E aí vamos discorrer sobre cada um deles e entender cada um deles. Bom, antes da gente falar sobre despertar noturno, a gente tem que lembrar lá da primeira aula que eu falei sobre os micro despertares, lembra? Se você não assistiu a primeira aula, volta lá, onde eu falei sobre os ciclos do sono, que o nosso sono é formado por ciclos, tanto do adulto como da criança. Então, a gente tem um ciclo de sono, onde a gente tem um sono mais leve, que é o chamado sono REM, e depois um sono mais profundo, né, que é o sono mais profundo, e aí volta, tem um micro despertar e assim vai indo. Todos nós temos micro despertares, tá? Inclusive os adultos. A diferença é que a gente sabe dormir, a gente volta a dormir. Quem nunca acordou aí 3 horas, 4 horas da manhã, olhou pro celular e falou, opa, eu achei que era mais cedo e já achei que já estava na hora de acordar e não é, e ainda tenho mais algumas horinhas para dormir. Então, todos nós temos micro despertares. A diferença é que nós, adultos, sabemos voltar a dormir. A gente vira para o lado e volta a dormir, porque a gente ainda tem mais algumas horinhas para dormir. E com os bebês, ou as crianças menorzinhas, algumas não vão conseguir fazer esse voltar a dormir novamente, acabando despertando de vez. Então, o problema é quando, nesses micro despertares, essa criança precisa de ajuda a cada micro despertar, né? E aí se torna um problema, né? Então, assim, bebês vão acordar à noite, é natural e é esperado que haja aí dois micro despertar, dependendo da faixa etária desse bebê, mas não é comum um bebê todos os ciclos de sono, a cada micro despertar, ele precisa de ajuda e a gente precisa ajudar esse bebê a ajustar e entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, uma das principais causas dos despertares noturnos, uma das principais, né, causas dos despertares noturnos são fome, frio, calor, distração, questões patológicas, angústia da separação, salto de desenvolvimento e necessidade de contato físico. Então, eu vou falar sobre cada uma delas para que você entenda como que a gente pode ajudar esse bebê que está despertando. Então vamos lá. Quando a gente fala de fome, é importante que a gente entenda o seguinte: muitas mães acabam dando fórmula para esse bebê, achando que esse bebê está despertando porque ele está com fome. E aí é aí que entra o trabalho de uma profissional do sono junto com uma profissional de amamentação. A gente precisa entender se esse bebê está realmente sentindo fome ou se ele não está fazendo uma mamada efetiva ou se realmente esse bebê apenas está despertando, tendo micro despertares e a forma de ele conseguir voltar a dormir, a forma mais fácil para ele conseguir voltar a dormir é fazendo a sucção lá no TT da mamãe. Então vamos dar um exemplo. Um bebê que despertou e mamou, tá? À meia-noite. Vamos lá, um bebê que mamou e despertou e mamou à meia-noite, fez uma mamada efetiva, esse bebê sugou mesmo a mama, ele mamou e você colocou ele lá no berço dormindo. Quando foi 1 hora da manhã, levando em consideração que não é um recém-nascido, porque um recém-nascido ele pode sim mamar de hora em hora, tá bom? E aí você colocou ele lá no berço, e daqui 1 hora, 30 minutos, ele acordou novamente, querendo mamar novamente, né? Esse bebê estava com fome? Bem provável que não, né? Aí a gente fala assim, ele pegou meu peito e só ficou chupetando, né? Que o pessoal fala, na verdade, a chupeta é que tá fazendo o papel do peito. Ele fica chupetando meu peito. Então, esse bebê não tava com fome, né? Agora tem bebês que não vão fazer uma mamada efetiva. É algo que, assim, é muito... É por isso que tem que ser uma avaliação muito individual, e aí é importante que você, mãe, observe. Esse bebê, ele não tá mamando uma mamada efetiva, porque ele tá com muito sono, ele não tá dormindo o suficiente, e aí quando ele pega no peito, ele dorme, né? Ou ele não tá dormindo porque ele tá com fome e não tá conseguindo fazer essa mamada efetiva. Você entende? São duas coisas que caminham juntas. Por isso que é importante que esse bebê faça mamadas efetivas à noite. O que são mamadas efetivas? Esse bebê tem que sugar essa mama, mamar efetivamente, não dormir no seio.
Então, quando esse bebê estiver dormindo no seio, a gente vai cutucar, vai mexer a bochechinha, principalmente quando eles são muito bebezinhos, que eles são mais sonolentos, são mais preguiçosos. Então, a gente vai mexendo nessa bochecha, a gente vai mamar no pezinho, mexendo no pezinho. Né? Se for preciso tirar um pouco da roupa, não precisa deixar a criança pelada, mas tirar um pouco da roupa para dar uma despertada, para que esse bebê faça mamadas efetivas. Tá? Isso não na madrugada, mas assim, antes, né, no ritual do sono que você faça com esse bebê antes de dormir, que esse bebê possa fazer mamadas efetivas para que ele não desperte com fome. A gente tem um outro fator, que é o bebê que está entrando a partir de 6 meses, que inicia a introdução alimentar. Então, quando esse bebê inicia a introdução alimentar e essa alimentação começa a ficar sendo estabelecida, a gente precisa entender como que está a alimentação dessa criança à noite, né? Então, às vezes essa criança não está comendo, não está fazendo uma alimentação o suficiente, está despertando realmente por fome, tá bom? Então, a fome é uma das causas dos despertares noturnos, mas presta atenção, nem sempre que o bebê acorda e ele quer a mama é porque ele está com fome. Pode acontecer, o que acontece muitas vezes, é que esse bebê, na verdade, ele só precisa do estímulo da sucção, porque isso acalma, isso tranquiliza, no colinho da mamãe, quentinho, eu sinto o coraçãozinho da mamãe batendo, né? Eu sinto aquele aconchego, então a sucção facilita para esse bebê dormir. Então, ele não está despertando por fome, tá bom? Mas há casos em que sim, esse bebê está despertando por fome e é preciso observar isso, se ele está fazendo uma mamada efetiva. E às vezes, muitas vezes, uma consultora de amamentação vai conseguir auxiliar essa família com relação a essa amamentação, a fazer com que essa amamentação seja satisfatória. E como eu sei que esse bebê está sendo amamentado de forma correta, ele está ganhando peso, ele faz xixi, ele faz cocô, tudo isso é observado, precisa ser observado, tá bom? Um dos outros motivos de despertares noturnos é o frio ou calor. Aqui em São Paulo, a gente está vivendo uma onda de calor excessivo. Né? Então, da mesma forma que você sente muito calor na hora de dormir, o seu bebê também sente muito calor na hora de dormir. Então, colocar roupas mais fresquinhas, muito calor. E aí, observa, tem bebês que são muito calorentos. Aqui, os meus são muito calorentos. Né? Então, não adianta colocar roupa às vezes eu sinto mais frio e eles já estão suando, sabe? Então, eles tem bebês que são mais calorentinhos, então, assim, se você está com calor, o seu bebê também está. Se você está com frio, o seu bebê também está. Né? Então, precisa observar essa temperatura. Então, frio e calor pode despertar o bebê nos micros despertares e fazer com que ele realmente desperte de vez, tá bom? Distração. O que é a distração? Distração de ambiente. Né? Então, um ambiente muito barulhento, um ambiente com muita luz, um ambiente que não esteja adequado para esse bebê, ele pode causar uma distração e esse bebê, nesse micro despertar, acabar despertando de vez, tá bom? Outra questão que pode acontecer dos despertares noturnos são as questões patológicas. O que são questões patológicas? Dentinho nascendo, o bebê está resfriado. Então, nestes casos, eu te aconselho a simplesmente respirar fundo e ter calma e paciência. Lembra que você é o adulto dessa situação e o seu bebê precisa de você. Se imagina, se para ele tá horrível dormir com o nariz entupidinho, se para ele tá horrível esses dentinhos saindo, enfim, é agoniante essa criança acordando várias vezes na noite por causa desse dentinho, ou por causa do nariz, ou por causa de qualquer outra patologia. Mas que a gente possa acolher com amor, que não vai ser para sempre. É uma fase que ele está passando. E ele precisa ser acolhido nessa fase. Imagina que você está com dor e você precisa se sentir segura com alguém próximo de você e você simplesmente sente abandono. Né? Então, é o momento de realmente respirar, sabe? Assim, entender que é um processo e que vai passar. E calma, vai passar. Então, questões patológicas podem ser a causa dos despertares noturnos. Então, às vezes, dentinho nascendo, às vezes a mãe não identifica. Eu aqui, teve uns dias que o Joaquim despertou, teve 2 dias seguidos despertando, e ele não é de despertar, e despertava chorando, sabe, assim? E aí eu fui me dar conta que tava nascendo dentinhos nele, né? Então, ele demorou para sair os dentinhos. Ele não teve muitas reações, nasceu os 2 de cima, 2 embaixo, e agora tá saindo 4 dentes ao mesmo tempo, 2 em cima e 2 embaixo, tudo ao mesmo tempo. Então, imagina o desespero, né? Imagina o quanto tava agoniante para ele.
E aí eu me dei conta, percebi, né? No outro dia eu fui olhar e falei, nossa, o que esse menino... E assim, ele tava choroso durante o dia, agoniado com a mãozinha, querendo peito toda hora, queria muito peito, toda hora TT. E aí eu falei, meu Deus, esse menino tá acontecendo. E aí eram os dentinhos que estavam saindo. Então, às vezes, passa muito despercebido por nós, sabe? Então, às vezes, observa. Às vezes é dentinho, às vezes é alguma questão que tá incomodando, às vezes até a fralda, sabe? Que se apertou muito também pode incomodar esse bebê e fazer com que ele desperte e reclame e se incomode, ele está incomodado, tá bom? Outro fator que pode ser causa de despertares noturnos é a chamada angústia da separação. O que é a angústia da separação? Ela começa a acontecer por volta dos 4, 5 meses, mas ela se intensifica muito mais com 8 para 10 meses, tá? E ela, geralmente, ela melhora mais ou menos com 18 meses, 1 ano e 6 meses, né? Que esse bebê tiver. Então, o que é angústia de separação? O bebê, ele não sabe ainda que ele e a mãe é um outro ser. Para ele, mãe e ele e a mãe é uma coisa só. Então, ele tem a mãe como o porto seguro dele, como a segurança dele. E quando essa segurança, esse porto seguro se afasta dele, ele não entende que que você vai ali no banheiro fazer um xixizinho e volta, entende? Para ele, minha mãe sumiu das minhas vistas. Ele não entende que você vai ali buscar um copo d'água e vai voltar em 1 minuto, né? Então, para ele, a minha mãe sumiu da minha vista. Ela é o meu porto seguro. Então, é o chamada angústia da separação. E a partir de 9 meses, 8 a 10 meses, essa angústia da separação se intensifica mais, né? Normalmente, ela também pode acontecer de uma forma mais intensa quando essa mãe volta ao trabalho. Então, esse bebê, ele ficou 4, 5, 6 meses com essa mãe. E aí, essa mãe voltou a trabalhar. E aí, quando chega a noite, o que que acontece? Esse bebê quer ficar junto dessa mãe. Ele ficou o dia todo sem a mãe, gente. Ele ficou o dia todo sem a mãe, ele ficou com outra cuidadora, ou ficou na creche, ou ficou na escolinha, ou ficou com a avó, ele ficou com outra pessoa o dia todo. E aí, quando chega a noite, o que que ele quer fazer? Ele não quer dormir. Ele tá caindo de sono, ele tá brigando. Quem nunca viu um bebê brigando com sono? Ele tá caindo de sono, mas ele não quer dormir, porque ele não quer perder o porto seguro dele de vista. Então ele vai fazer o quê? A cada micro despertar. A mãe não tá por perto. Ele vai despertar porque ele precisa desse porto seguro. A gente vai entender como que a gente pode ajudar o bebê nessa fase, mas a princípio eu preciso que você saiba que sim, a angústia da separação pode ser uma das causas de despertares noturnos, tá bom? O bebê precisa desse porto seguro e aí ele vai despertar querendo esse porto seguro perto dele. É um momento de muita paciência, mas calma, tem solução, tá bom? Vamos lá. Uma outra causa de despertares noturnos são os saltos de desenvolvimento. Não tem nada é, científico comprovando sobre os saltos de desenvolvimento. Mas nós sabemos que há etapas em fases, né, da vida do bebê, onde ele passa por saltos, onde ele está aprendendo uma nova habilidade. O salto de desenvolvimento é o quê? É uma fase em que o bebê está se desenvolvendo e ele está criando uma nova habilidade. Então, é normal e é esperado, ou acontece, não é esperado, mas acontece, de esse bebê despertar muito nessa fase de salto de desenvolvimento. Por quê? Olha só, eu aprendi a rolar e eu preciso treinar essa minha nova habilidade de rolar. Então, eu acordo de madrugada, no meu micro despertar, e eu desperto de vez porque eu quero treinar o que eu tô aprendendo, né? Então, o bebê, ele sente essa necessidade de fazer aquilo novamente do que ele aprendeu, né? Então, pode perceber, pelo menos aqui, eu observei com os meus filhos, né? É lógico que cada criança é uma. Eu não lembro muito do mais velho, que tem 10 anos, mas do mais novinho é mais fácil porque está mais fresquinho na minha memória. Mas todas as vezes que ele começava a despertar, ele sempre teve um sono muito bom, mas todas as vezes que ele começava a despertar, hoje ele despertou mais de 2 vezes. Aí, não, amanhã também. Eu sabia que ele estava passando. Você ia olhar a data, a data não, né? Quantos meses estava próximo ali de um salto de desenvolvimento. E logo depois que passava essa fase, que dura aí às vezes 1 semana, esse salto de desenvolvimento, esse bebê dormindo mal. E depois volta, tá, gente? Volta ao normal como se nada tivesse acontecido, tá? Se a gente não mexer na rotina, não tentar fazer. Tentar fazer muito.
muita firula, ficar inventando coisa, não. Não tenha, se tá mantendo uma rotina que tava dando certo e de repente o bebê começa a despertar e fala, meu Deus, tô fazendo alguma coisa errada, aí quero fazer outra coisa diferente, e aí você mexe com tudo. Não, calma, né? Então, eu percebia que toda vez que acontecia essa fase de salto desenvolvimento, logo ele tinha uma nova habilidade. Na semana que ele começou a andar, Senhor, foi uma semana que ele acordava muito. Ele acordava, ele chorava, ele queria peito, e ele demorava para voltar a dormir, e aí colocava no berço, aí você falava, vou dormir, daqui 2 horinhas ele acordava de novo, e aí pensei eu que durmo às meia-noite, às vezes, errado, mas eu durmo, às vezes eu durmo meia-noite, acordo 5h30 da manhã, porque tem outro que estuda cedo e precisa colocar na perua, fazer lanche e tudo, enfim, um bebê que desperta 2, 3 vezes na noite, para mim era um caos, eu não tinha dormido nada, né, é, então, eu observei que na semana que ele andou, realmente foi uma semana de bastante despertares. E observem aí, né? Observe que nessa fase de salto e desenvolvimento pode acontecer esses despertares noturnos. E aí a gente tem também a necessidade de contato físico, tá? E aí não é angústia de separação, é a necessidade mesmo. Tem bebês que vão ter a necessidade desse contato físico para conseguir dormir. E aí ele é por isso que muitas famílias acabam optando pela cama compartilhada, porque esse bebê vai estar ali nesse contato físico e diminuir esses despertares noturnos. Nós vamos falar de cama compartilhada de forma segura, como fazer cama compartilhada de forma segura no próximo vídeo, tá bom? E aí também é uma das causas de despertares noturnos. Então, os mais comuns são esses: fome, frio, calor, distração do ambiente, questões patológicas, angústia da separação, os saltos de desenvolvimento e as necessidades de contato físico. Ok? Então vamos lá. Olha só. Quanto tempo que o meu bebê. Vamos lá. Quanto tempo que o meu bebê deve dormir? Né? Então a gente sabe, é lógico, cada criança vai ter uma necessidade diferente e é por isso que você precisa observar. As tabelas não servem para você seguir um padrão rígido, tá bom? Porque cada bebê é único. Mas elas nos dão um norte, sabe? Assim, um bebê que está dormindo muito menos do que ele deveria, provavelmente é um bebê mais irritado, um bebê mais choroso. E aí você fala, nossa, esse bebê está tão irritado, esse bebê está tão choroso. Aí você vai ver, por que que esse bebê está tão irritado? Porque provavelmente ele está dormindo muito menos do que ele deveria dormir, para que ele fisiologicamente fique bem, tá? Então, o que é esperado em média? Por isso que a gente coloca em média, tá bom? Tem bebês que vão ter a necessidade de dormir mais e tem bebês que vão ter a necessidade de dormir menos. Mi, como eu sei que o meu bebê dormiu o suficiente? Como eu vou saber que aquelas horas de sono que eles têm feito têm sido suficiente, tá bom? O bebê, quando ele dorme bem, ele acorda bem. Ele não acorda chorando, ele não acorda irritado, ele acorda bem. Simplesmente bem. Sabe o bebê que acorda sorrindo? Ele acorda bem. Então, o bebê que acorda bem, ele dormiu as horas que foram suficientes para ele. Tá bom? Então, o recém-nascido, ele vai dormir em média de 16 a 20 horas. Isso a gente não tá contando também as sonecas, tá bom? De 3 meses, ele vai dormir de 15 a 16, 6 meses de 12 a 15, 9 de 12 a 15 horas, 12 meses, depois eu vou mandar essa tabelinha para vocês, tá bom? De 12 meses a 10, de 10 a 15 horas, de 12 a 24 meses, de 10 a 15 horas, tá bom? Isso significa essas horas direto? Não! O bebê tem pausas, tem micros despertares, vai ter alguns despertares noturnos, talvez, dependendo da fase aí desse bebê. A gente tem as sonecas também que o bebê precisa fazer, que vai incutir nesses horários aí também, tá bom? Então, o bebê precisa dormir, em média, essa quantidade de horas. Se seu bebê está dormindo muito menos que isso, e é um bebê muito irritado, provavelmente ele não está conseguindo dormir o suficiente para que ele descanse e ele acorde bem. Tá? Então, observa quanto tempo ele está dormindo aí. Porque às vezes fala, ai, meu bebê está tão irritado, meu bebê é tão chorão. Será que esse bebê está dormindo bem? Por que será que ele é chorão, né? Bom, e aí, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. A gente vai ter uma aula só sobre sonecas, tá? Porque eu sei que isso é um drama nas famílias. Eu não consigo fazer meu bebê fazer a soneca direito. Faz soneca de 20 minutos no colo. Calma, a gente vai conversar sobre soneca, tá bom? Então vamos lá. Latência de sono. O que é latência de sono?
eu vejo uma angústia da parte das mães, enfim, de tipo assim, achar que pegou o bebê no colo, eu vou balançar o bebê, ou eu vou dar uma mamar pro tetê lá do neném, eu vou dar uma mamadeira, eu vou fazer não sei o quê. E assim, 5 minutos esse bebê tem que fechar o olho e dormir, né? E os estudos científicos, né, que fizeram estudos, pegaram uma quantidade de crianças, de bebês e tal, e fizeram estudos, mostrou-se que a latência de sono, ou seja, o tempo que esse bebê para adormecer é de 19 a 45 minutos. Essa é a média, tá? Que os bebês demoram para adormecer. Agora, se você tá lá há 1 hora, há 2 horas, balançando esse bebê e ele ainda não dormiu, provavelmente tem dois motivos, tá? O primeiro motivo pode ser que esse bebê ainda não tá com sono e você quis colocar ele para dormir na marra, tá bom? Esse pode ser um dos motivos que esse bebê não dorme, não dormiu. O segundo motivo pode ser que esse bebê passou tanto da hora de dormir, o corpo liberou tanto cortisol, que esse bebê não consegue relaxar. Sabe quando a gente está muito cansada, muito estressada, que a gente deita e não consegue relaxar e não consegue dormir? Exatamente isso que acontece quando a gente deixa o bebê passar muito da hora de dormir, sabe? Então, esse bebê provavelmente passou do tempo de dormir, o corpo liberou, o organismo liberou muito cortisol e esse cortisol deixa o bebê ligadão e ele não consegue relaxar para dormir. Mas é importante que você saiba que alguns bebês vão dormir rápido, 5 minutinhos estão dormindo, mas a média é de 19 a 45 minutos. Então, segura a angústia do coração. Se você está lá 20 minutos com a criança no quarto, ou há 30 minutos com a criança no quarto, essa criança ainda não dormiu. Calma, ela tá quase dormindo, ela fecha o olho, Michelle, mas não dorme. Mas assim, todo dia, 30 minutos para colocar ele para dormir. Tá tudo bem, tá dentro da média do que é esperado para a latência do sono do bebê. Tá bom? 19 a 45 minutos. Então, segura a angústia do coração, porque às vezes a gente escuta tanta coisa, a gente vai escutando tanta informação, e acha que a gente tem que entrar no quarto, colocar o bebê para dormir, e dar 5 minutos o bebê tem que estar dormindo. E o seu bebê demora 30 minutos para dormir todos os dias. Tá tudo bem, ele tá dentro do que é esperado para o tempo para ele começar a dormir. Tá bom? Bom, sonecas. Para que o bebê durma bem à noite, é importante que ele faça boas sonecas de dia, né? Se esse bebê não dorme de dia, ele com certeza, quando chegar lá no fim do dia, o corpo dele já liberou tanto cortisol que vai dificultar esse sono da noite. E hoje a gente tem um grande problema que é o quê? As crianças têm mais atividade que os adultos, né? Então, o bebê tem a natação, tem a escolinha, não sei das quantas, tem não sei o quê, e é bem na hora da soneca, mas é mais importante que ele vai lá fazer a aulinha, porque e aí esse bebê não dorme. E aí esse bebê não rende lá na aula, esse bebê não rende o que deveria render na aula, e aí, na verdade, esse bebê só não dormiu, né? Então, pular sonecas é um grande problema para o sono da noite. Então, o sono da noite, nós preparamos durante o dia. As sonecas são muito importantes, elas são restauradoras. Você vai perceber quando seu bebê não dorme, como ele fica irritado. Eu não sei aí se você já é mãe, se você é gestante, mas aqui, quando eu percebo que ele está irritado e passou muito da hora de dormir da soneca, é uma irritabilidade. Fica irritado, fica choroso por qualquer coisa, quer colo, quer outras coisas que você percebe que, opa, tem alguma coisa errada, ele não tá mais brincando, ele perde interesse pelo brinquedo, pela brincadeira, né? Então é importante não pular as sonecas. E aí tem bebês por faixa etária, né? O quanto de sonecas que é importante fazer esse bebê. Então, um mês ele vai fazer de 3 a 4 sonecas no dia, de 2 a 4 meses, 3, 4 a 6, até os 9 meses, eles vão fazer em média de 2 sonecas. Com 12 a 18 meses, vão fazer de 1 a 2 sonecas. Aí depende, vai ter bebês que vão ter a necessidade de fazer uma e vai ter bebês que vão ter a necessidade de fazer 2 sonecas. Por exemplo, aqui em casa, o Joaquim tem 1 ano e 5 meses. Ele já faz uma soneca só, que é a depois do almoço. Ele faz essa soneca depois do almoço, mas ele dorme super bem à noite. Então, de repente, um bebê que não dorme tão bem à noite, ele vai tentar compensar fazendo essa soneca dormindo um pouco mais de dia, o que não é ideal,
né? Então, o bebê que tá fazendo muitas sonecas de dia, provavelmente ele não tá dormindo à noite. Então, a mãe fala assim, quando a mãe fala assim, mas ele não dorme nada à noite. Quantas sonecas tá fazendo no dia? Né? Vamos pensar na faixa etária do Joaquim aqui, que é meu bebê. Tá fazendo 3, 4 sonecas. Ele dorme de manhã, depois ele dorme à tarde, depois no fim do dia ele dorme de novo. Gente, o sono da noite vai ficar prejudicado, né? Um bebê tá dormindo 6 horas da tarde e fazendo uma soneca às 6 horas da tarde. É óbvio que o sono da noite vai ser jogado mais lá para mais lá para o horário do sono da noite vai ser jogado para mais tarde, porque esse bebê não vai ter sono o suficiente. E aí não é que esse bebê tá dormindo mal, é que ele tá compensando no dia o que ele não tá dormindo à noite. E a gente precisa ajustar essas diferenças. O que eu preciso que vocês entendam, que você entenda, que é assim, eu não trabalho com treinamento de sono. Então, aqui em nenhum momento eu vou falar para você que precisa fazer isso, aquilo ou aquilo. Porque eu não acredito que treinamento de sono é a forma mais respeitosa, e isso eu falei na primeira aula, de ensinar um bebê a dormir. A gente vai respeitar a fisiologia, a biologia desse bebê, organizando horários, organizando rotinas, e tudo isso a gente não consegue em um dia, em 2 dias, 3 dias, que nem no treinamento de sono. Isso é um processo que pode durar de uma semana a 15 dias, a 20 dias. Por quê? Porque a gente está respeitando a natureza desse bebê, sem ser fazer treinamento de sono rigorosos, entende? Então não é algo que a gente vai conseguir da noite para o dia, mas vai ser algo que vai ser respeitoso com o seu bebê. Então, a gente pode e precisa ajustar quando esse bebê está fazendo muitas sonecas de dia, ou quando ele não está fazendo nenhuma soneca de dia também, tá errado. Ele precisa fazer sonecas, tá bom? Sonecas são super importantes. Bom, vamos falar sobre o ambiente de sono, né? Como que eu posso proporcionar? E o que é um ambiente de sono adequado para que meu bebê durma bem, né? O que eu preciso fazer para que ele durma bem à noite? Então, a gente precisa ter um ambiente de sono que seja adequado para esse bebê dormir. Então, pensa, você gosta de dormir no barulho? Não, né? Ninguém gosta de dormir com barulhão, com luz no rosto, enfim. Todos nós precisamos de um ambiente tranquilo, inclusive de dia. É lógico, vai ter aquele dia que foi para um passeio, foi para uma festa, vai acontecer? Vai, tudo bem. O que não pode ser rotina isso, entende? Todos os dias barulho, todos os dias, entendeu? Então, esquece aquela história de que o bebê precisa dormir no barulho para que ele se acostume com o barulho. Ninguém dorme no barulho, ninguém gosta de barulho. E por que eu tenho que colocar o bebê para dormir no barulho para se acostumar com barulho? Entende? Aí o bebê faz uma soneca mal, tem um sono de má qualidade, porque não estou proporcionando a ele um ambiente de sono adequado, tá? Então, o ambiente de sono precisa ser adequado. Então, um ambiente calmo, tranquilo, onde esse bebê consiga dormir de forma tranquila. Pode ser o carrinho, pode ser o berço, pode ser o colo da mãe, né? A gente vai conversar como que a gente faz essa transição aí do colo. Pode ser no colo da mãe, mas que o ambiente de sono seja adequado. À noite, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que o nosso ciclo circadiano, ele é regido pelo sol, pelo dia e pela noite? Então, quando é dia, é hora de acordar. Quando o sol se põe, é hora de dormir. Só que com a chegada da energia elétrica, da tecnologia, nós temos estendido esse período da noite por causa da energia elétrica. Então, o horário que nós deveríamos estar indo dormir, nós ainda estamos lá com a TV ligada, com a galinha pintadinha e bababá e bababá. Enfim, né? Então, quando a gente vai colocar esse bebê para dormir, lembra que eu falei no ciclo circadiano, o pico de melatonina acontece por volta de 9 horas da noite. E é ideal que essa criança esteja já dormindo, porque é este momento em que a melatonina vai fazer o trabalho que ela precisa fazer ali no sono dessa criança. Então, quando eu estendo demais esse sono, essa criança perde esse pico de melatonina do sono. Se eu coloco essa criança para dormir 10, 11 horas da noite, ela perdeu o pico da melatonina. Se eu coloco essa criança para dormir no claro, lembra, melatonina é um hormônio que ele precisa do escurinho. Por isso que o ambiente de sono à noite precisa ser escurinho.
O quarto precisa sim estar escuro. Ah, inclusive, luzes como a luz azul do celular, as luzes do celular, também interferem na produção dessa melatonina. Então, a gente vai para a cama com o celular, né? Isso também diminui a produção da melatonina, da meia-vida da melatonina. E para as crianças, isso vai fazer uma diferença muito gigantesca. Sabe aquela história? Criança que não dorme, não cresce. Isso mesmo. O pico do hormônio do crescimento, que é o GH, também acontece à noite. Então, por isso que é importante que essa criança durma cedo. E aí a gente precisa ir ajustando as sonecas, os horários, a rotina, para que a gente consiga colocar essa criança para dormir cedo, tá? Então, o ambiente do sono precisa ser um ambiente que proporcione a esse bebê uma melhor qualidade de sono. Não é só dormir, é qualidade, né? Então, o sono precisa ser num ambiente escurinho. Mas aí como que eu faço se eu não enxergo nada? O ideal seria que não tivesse nada de fresta de luz. Aqui em casa eu tenho a minha janela, eu mudei, e a janela onde eu moro agora, ela é muito clara. Mesmo mesmo fechando à noite, ela ainda tem umas frestas muito grandes de luz. Então eu vou ter que colocar uma cortina blackout aqui. Agora eu tô colocando um outro escuro, só a cortina não tá resolvendo, porque minha cortina é clara. E isso mudou até, isso pode impactar o sono, é que meus filhos já têm um sono bem estabelecido, né? Enfim, 1 ano e 8 meses, outro tem 10, então eles dormem cedo. O Enzo estuda de manhã, então ele sabe que 8 horas ele precisa estar na cama. E não tem negociação. No final de semana eu deixo ele brincar até mais tarde, mas na semana não tem negociação. E o pequenininho eu sempre faço uma rotina para que no máximo 7h30, 8 horas a gente já esteja também indo dormir, já esteja dormindo, né? Mas essas frestas de luz muitas vezes atrapalham no sono. A dificuldade, eu percebi que eu demorava para conseguir ele colocar ele para dormir quando estava um ambiente meio claro, sabe? Assim, a gente coloca aquele escurinho, mas deixa uma luzinha. Quando eu coloquei o quarto todo no breu, breu mesmo, gente, é breu, tá? Eu percebi que ele adormecia muito mais rápido. Por quê? Porque a melatonina consegue atuar melhor. A melatonina precisa do escuro total para atuação. Mia, aí como que eu faço na troca de fraldas na madrugada? O que que eu faço para pegar esse bebê nesse escuro? Deixa um abajur ou uma luz que não seja do mesmo ambiente, sabe? Corredor, banheiro ou algum outro lugar ambiente, se você precisar. Para trocar fraldas na madrugada, a mesma coisa. Um erro muito comum, o bebê despertou na madrugada. Aí eu vou, acendo a luz para trocar essa fralda. Ou esse bebê, mas ele já tá despertando, tá conversando, tá rindo. Não interessa. Ele precisa entender que agora é horário de dormir. Por mais que você fique ali com ele no colo, por mais que você vá trocar a fralda, por mais que esse bebê tá despertado, que ele despertou desse sono, eu vou continuar mantendo o meu ambiente de sono de forma adequada. Eu não vou tirar esse bebê do quarto e ir passear com ele na sala. Eu queria morrer quando meu marido fazia isso. Já que tinha 1 mês, eu acho, 2 meses, uma vez. E eu tava muito cansada, e o Joaquim acordou, mamou, e ele não voltava a dormir, né? Aí o marido pegou, ele foi balançar ele lá na sala e ligou a TV. Eu pensei assim, uma pessoa, eu consultando sono, quase tive um treco, né? E aí, teve um dia que eu reclamei. Aí, no outro dia, eu falei, gente, eu não tenho muito o que reclamar. Eu, sabe, tem coisas que, porque assim, o sono dele era um sono bom, mesmo recém-nascido, mesmo depois com 2, 3 meses, porque a gente fazia uma rotina muito, muito certinha, as sonecas eram muito boas, então ele dormia bem. Então tinha uns dias ou outro que acordava mais da madrugada e ele que pegava o neném e balançava, e enfim. E aí ele tinha mania de ligar a TV, e eu já tinha explicado para ele que não podia levar o bebê para outro ambiente, que tinha que manter ele dentro do quarto, mas não adiantou. Graças a Deus isso não interferiu no sono, mas pode interferir se é um bebê mais disperso, que já não tem uma rotina tão bem estabelecida, que já não faz umas sonecas tão boas, pode atrapalhar, tá? Então a gente não tira o bebê do ambiente onde ele está, a gente mantém o bebê no mesmo ambiente que ele está, que é no quarto. A gente, nós mantemos
o ambiente de sono da mesma forma, de forma adequada, no escurinho. Para trocar a fralda, a gente mantém essa luminosidade um pouco mais baixa, porque a gente precisa enxergar, né? Nós precisamos enxergar o que está fazendo, mas também só trocar a fralda se necessário. Quando ele é mais novinho, eles vão fazer mais xixi, vão fazer cocô na madrugada, e aí não dá para deixar com cocô, enfim, precisa trocar. Mas, dentro do possível, não troca a fralda na madrugada. Só realmente se for necessário, a fralda estiver muito cheia, tá vazando, e aí precisa. E aí, conforme o tempo também vai passando, tenta colocar uma fralda que segure mais à noite. E aí, conforme esse bebê vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai diminuindo esses cocôs até a noite. E aí a gente consegue também eliminar um pouco de fazer essa troca de fralda e deixar ser só xixi, se isso não incomoda o bebê, porque às vezes o bebê tá incomodado com xixi, né? Então, eu já fiz de tudo. Dei mamar, balanceia, vamos trocar a fralda, né? Então, continua dentro deste ambiente de sono adequado, tá bom? Não vai mudar, não vai transferir, não vai fazer nada. O bebê precisa desse ambiente. Lembra, a gente precisa que a melatonina, ela é um hormônio que ela trabalha no escuro, né? Ela tem a sua melhor atuação quando está no escuro total. Então, se eu acendo as luzes, se eu modifico esse ambiente, eu vou ter uma mudança também na produção dessa melatonina, o que pode impactar diretamente no sono desse bebê. Lembrando que, eu falei lá na primeira aula, até os 3 meses o bebê não tem produção de melatonina. Lembra? Até os 3 meses o bebê não produz melatonina. Ele recebe a única melatonina do corpo não, desculpa, do leite materno. Então, a única melatonina que o bebê até os 3 meses recebe é do leite materno. A partir dos 3 meses, ele começa a produção de melatonina e começa a ter um ciclo circadiano, aquele que difere o dia da noite, amadurecido. E aí, por isso que é importante a gente, a partir das 18 horas, diminuir as luzes da casa, diminuir os ruídos da casa, diminuir os ambientes da casa. Como que a gente pode diminuir esses ruídos também? A gente pode usar o ruído branco, né, para uns bebezinhos menores, para talvez estar um barulho maior lá fora, enfim, avenida, alguma coisa. A gente coloca um ruído branco para que abafe um pouco o barulho externo, para que fique um ambiente mais aconchegante para este bebê, ok? Bom, próxima aula nós vamos falar sobre sonecas. Então, tudo que nós conversamos hoje, nós vamos colocar em prática. Como fazer essas sonecas de qualidade, como fazer esse bebê despertar à noite. É lógico que tem a individualidade, caso a caso, mas vamos tentar pegar assim, o máximo que a gente o que eu puder, né, de orientação para que esse bebê tenha uma qualidade de sono melhor e para que você também tenha uma qualidade de sono melhor, porque se a gente também, se nós não dormirmos, também nós vamos ficar cansadas, irritadas, enfim, nós também precisamos de noites tranquilas, né? Então, próxima aula a gente vai falar um pouco mais na prática das sonecas e vamos falar desses despertares noturnos. O que a gente pode fazer para melhorar esses despertares. Lógico que cada caso é um caso, mas algumas coisas dá para a gente melhorar aí nessas sonecas para melhorar a qualidade de sono do bebê. Mas, ó, já tem muita dica boa aqui. Lembra? Ciclo circadiano, luzes, dia e noite. Se nós entendermos isso, se você entendeu isso, você consegue entender todo o resto do processo. Se a gente respeitar esse processo, já está com meio caminho dado para que as noites de sono sejam boas. Né? Então, respeitar esse nascer do sol é hora de acordar. E expor essa criança à luz, à claridade, assim que ela acorda. Chegou o horário que o sol se põe, está ficando noite, eu preciso diminuir as luzes, os ruídos, os estímulos para essa criança, para que ela faça uma qualidade de sono melhor à noite. Se eu começar a entender já esse processo, eu já consigo ter provavelmente um bebê mais tranquilo, um bebê mais conectado com o ciclo biológico dele, né, com o ciclo circadiano dele, e provavelmente esse bebê já vai ter noites muito melhores, com muito menos despertares. Tá bom? Beijo, te espero na próxima aula.